Só fechando a questão do redutor de ajuste, tá, que foi objeto da nossa aula anterior, o redutor de ajuste, ele vai compor o redutor de ajuste também, além do valor efetivamente transacionado, né? O valor das despesas anteriores, naquelas situações de imóvel que, que, que já estava em construção no momento da implantação do imposto, mas também vai compor o redutor de ajuste, o ITBI e o laudêmio incidente nas aquisições, aí para aquelas situações de imóveis sujeitos a enfiteuse, contrapartidas urbanísticas e municipais é muito comum. Imagine o seguinte: uma incorporadora vai construir um empreendimento, ela compra ali um imóvel grandão e ela vai ter o projeto de incorporação dela aprovado, ela vai construir e vender unidades, seja de apartamento, de terrenos, enfim. É, esse é muito comum as prefeituras exigirem contrapartidas urbanísticas ou ambientais. Por exemplo, olha, você vai fazer o teu terreno aqui, mas você vai ter que construir uma creche. Primeiro, você vai ter que fazer o saneamento básico todo. Você vai ter que doar a área para a prefeitura de rua, né, ruas que cortam o condomínio e também é, uma praça, enfim, ou vai ter um espaço aí para fazer um posto de saúde, etc. Você é obrigado a doar essa parte, ou tem uma outorga onerosa, a prefeitura cobra um valor para autorizar o terreno, ou ela exige que se plante árvores em algum lugar. Então, todas essas exigências, essas contrapartidas urbanísticas e ambientais vão compor o redutor de ajuste. E aí compôs um valorzão de redutor de ajuste, tem regras para utilizar, para distribuir esse redutor de ajuste pelas unidades habitacionais, quando elas forem individualizadas, sejam elas terrenos, sejam apartamentos. Tá? A gente vai ter também, como eu disse lá no começo, a gente tem um problema político que é, embora o IVA seja um péssimo imposto para ser utilizado com fins extrafiscais, num país que tem na Constituição a moradia como um direito social e tem um déficit habitacional de mais de 6 milhões de unidades, não dá para ficar alheio a esse problema. E como uma das medidas preocupadas em minimizar o problema que a carga tributária poderia ter sobre os imóveis, foi criado o redutor social. Redutor social, ele nada mais é do que algo que vai funcionar como se fosse uma faixa de alíquota zero sobre o valor de R$ 100.000 para imóveis residenciais novos, R$ 30.000 para terrenos, R$ 600 para locação, para mensal para locação. É uma faixa de não tributação, ou seja, o imposto vai incidir sobre o que excede esses valores. E isso gera uma progressividade, né? Isso faz com que um imóvel de 5 milhões de reais, por exemplo, você dá uma faixa de alíquota zero de R$ 100.000, não significa nada. Mas vamos pensar num imóvel do Minha Casa Minha Vida. Apartamento de R$ 300.000. R$ 300.000. Eu dou uma faixa de alíquota zero de 100, beleza, 100. E pensando, faixa de alíquota zero, você mantém o crédito, você não estorna o crédito. Então, 100. Você tem mais o redutor de ajuste do terreno, as contrapartidas urbanísticas, laudêmio, ITBI, etc. Vamos imaginar que cada apartamento tenha mais um redutor de ajuste de 50. Então, eu tenho uma base de cálculo, num apartamento de 300, uma base de cálculo reduzida para 150. 150, eu tenho uma alíquota reduzida em 50%, que a gente vai ver já já, que seria, vamos pensar numa alíquota total de 28%, seria uma alíquota de 14%. 14% sobre uma base de cálculo de 150 no imóvel de 300, significa uma alíquota efetiva de 7%. O próprio setor imobiliário calcula que hoje a tributação que incide sobre os imóveis, por conta do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, está na casa de 11% a 15%. Se você tem no imóvel e inclusive os imóveis do Minha Casa Minha Vida, se você tem essa redução por conta da redução de alíquota, redutor de ajuste, redutor social, para uma alíquota de 7%, isso significaria que com a incidência na última etapa da cadeia do IBS-CBS, você teria uma tributação menor
muito menor do que a tributação que a gente tem hoje nesses imóveis chamados imóveis de entradas, imóveis mais baratos, o que significaria uma facilitação, uma redução de preço dos imóveis, que facilitaria o acesso das pessoas a esse imóvel. Além, é claro, do que se espera de melhoria da eficiência no momento que a gente acaba com as distorções, que eu já expliquei no começo desse módulo, das distorções alocativas, de se escolher métodos piores de construção, em detrimento de métodos mais sofisticados, que poderiam, no médio e longo prazo, chegar a um barateamento do valor dos imóveis, né, que é um efeito que a gente espera, médio e longo prazo, um efeito econômico. Então, a perspectiva para o setor imobiliário, principalmente para os imóveis de entrada, é de uma redução de carga tributária por conta, no primeiro momento, desses redutores criados na lei, redutor de alíquota, redutor social, redutor de ajuste, e, num médio e longo prazo, um próprio efeito econômico de uma melhoria da qualidade das obras, da melhoria dos modelos de construção utilizados. Então, teremos ali a utilização dos R$100 mil para imóveis residenciais novos, R$30 mil para terrenos, R$600 base de cálculo da alocação mensal. E esses valores não são estáticos, eles são atualizados pelo IPCA. As alíquotas, a gente vai ter uma redução de alíquota em 50% para todas as operações com bens imóveis, exceto locação, arrendamento e cessão onerosa, para os quais teremos uma redução de alíquota de 70%, ou seja, se a alíquota for de 28%, na locação, cessão onerosa, arrendamento, a alíquota de 8,4%. E por que essas alíquotas são distintas? Do ponto de vista econômico, isso não faz sentido nenhum, tá? Do ponto de vista econômico, se eu vou consumir o imóvel que eu comprei, eu mesmo vou consumir, ou um terceiro vai consumir porque eu aluguei, o consumo de bem imóvel deveria ser tributado pelo princípio da neutralidade, pela mesma alíquota. Mas o que aconteceu aqui? Não foi criado um redutor de ajuste para locação, tá? Então, o problema da acumulatividade, que não vai ocorrer na compra e venda de imóveis, porque existe um redutor de ajuste, na locação ele vai ocorrer, tá? Porque não existe um redutor de ajuste pensado na locação. Até houve uma proposta de redutor de ajuste, mas o governo entendeu errado essa proposta e colocou que o redutor de ajuste para alocação seria consumido, ao invés, enquanto o da alienação, o redutor de ajuste caminha em todas as etapas da cadeia, na alocação ele seria consumido numa fração de 1/360. Isso estava lá na proposta inicial. O setor produtivo chegou e falou assim, peraí, que maluquice é essa? Eu vou ficar 30 anos controlando esse redutor de ajuste? Não faz sentido. Tira isso aí. Tira isso, coloca uma alíquota menor. E aí reduziram a alíquota. E aí vejam, não resolveram o problema da acumulatividade, que continua acontecendo, e criaram uma distorção econômica com uma alíquota menor para alocação do que para o consumo do locatário, do que para o consumo do proprietário, o que não faz sentido em termos econômicos e em termos de neutralidade. Né? E ainda criaram um terceiro problema, que é uma concorrência desleal. Se eu compro o imóvel em 2033, pago o imposto, tenho direito ao ressarcimento ou ao crédito e vou alugar com a alíquota reduzida em 70%. Quem já tinha o imóvel no momento da implantação do imposto não teve direito a crédito e não vai ter redutor de ajuste e vai alugar com uma redução de 70% também, vai alugar com a mesma alíquota. Então você cria uma concorrência desleal entre os novos imóveis em relação aos antigos. Mas é uma distorção que foi colocada na lei. O correto seria a mesma alíquota para ambas as situações, com um redutor de ajuste que pudesse ser utilizado na locação. Mas não foi essa adotado, então o que nos interessa, não há redutor de ajuste para a locação, mas, em contrapartida, a locação terá uma alíquota reduzida de 70%. Em 70%, ou seja, uma alíquota de 30%. Na incorporação, uma regra interessante é que haverá um regime de caixa, porque é muito comum não ter financiamento nas atividades de incorporação. As próprias empresas, quando você compra um imóvel na planta, você não financia na caixa, né? Ou num banco. Você vai pagando para a própria construtora e você vai financiar só quando pegar as chaves. Então, para que não houvesse um peso muito grande para essas empresas que não têm linhas de financiamento nesse momento, enquanto o imóvel não está pronto,
o imposto vai incidir no momento, apenas no momento do pagamento. Então, eu vou lá, dei uma entrada de 10%, imposto de 10% em relação ao valor do imóvel. Vou pagando parcelas, vou pagando o imposto em cada operação, em cada parcela. Financiei o resto, a construtora recebeu o resto do valor, incide o resto do imposto, certo? Para não onerar o caixa das empresas incorporadoras.